Iniciando. Tá, perfeito. Iniciando. Começamos. Isso mesmo. É isso aí, galera. Em meio às lives. Estou impressionado aqui com a quantidade de live que tem aí, viu? É muita live. Eu estou aqui escutando o YouTube, esperando aqui um momento para a gente conversar um pouco sobre fraturas, um pouco sobre traumas. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos inovar. Vamos fazer uma coisa bem bacana aí. Vamos esperar a galera entrar. Estamos em... Isso, então é isso aí, galera. Muito bom estar vendo aqui o pessoal entrando. Grande Romero, grande João, grande Duda. É isso aí. Olha lá, Duda. Promessa é dívida. Amélia. É isso aí. Amélia Caldas. A Amélia está participando em todas. A Amélia... Não é brincadeira não, Amélia. É isso aí. Vamos lá. Grande doutora Amélia. Grande médica que nós temos. E é uma médica nossa, tá, pessoal? Uma médica humana, mas uma médica que está aí apoiando a classe veterinária, tá? Isso mesmo. Grande Fábio Dermato, grande professor. Que legal. Muito bom vê-los. Vamos fazer aqui vamos tentar interagir um pouquinho sobre essa temática que é muito interessante a gente entender, porque uma coisa é você iniciar a carreira falando um pouco de como acontecem essas fraturas, de qual é a raça mais predisponente a ter fratura, se existe essa raça, né, mais predisponente, ou se não for raça, o que está acontecendo? Será que é o porte do animal que está ali realmente na predisposição, aumentando a quantidade de fratura que nós temos? Então é isso que a gente vai discutir agora. Eu quero mostrar a vocês um pouquinho do meu ponto de vista. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu acredito que está acontecendo com a quantidade de animais realmente passando por esse transtorno chamado fratura. Que seja fissura, que seja uma simples contusão, uma simples lesão articular, causando pequenos transtornos, mas são transtornos que eram para ser evitados e dá para ser evitados. Então é isso que é legal a gente criar esse grupo aqui e discutir um pouco sobre isso, tá? Porque é importante desmistificar muita coisa do que a gente aprendeu na faculdade, ou desmistificar uma coisa que a gente ouve falar, muita gente falando na internet, coisas, sabe? Muito fake news em cima disso, de temas que você, poxa, qual é a principal relação, ou qual é a interação entre o que o animal come com os ossos dele, entendeu? Então é isso que é legal entender. Então, ser apenas um ortopedista, um médico focado numa especialidade é uma coisa, e ser um médico mais integrativo é outra, é um outro ponto de vista, entendeu? Então o que eu trabalho hoje é um ponto de vista completamente diferente do que eu aprendi. Então eu aprendi uma coisa na faculdade e hoje eu sou outro profissional, hoje eu me encontrei, hoje eu sou um outro médico, isso eu posso afirmar para vocês. O meu ponto de vista com relação a essa temática é um ponto de vista que faz com que aquelas pessoas que não gostam de ortopedia comecem a gostar, porque é um ponto de vista médico integrado. Então eu sou um médico hoje veterinário integrado. Eu acredito muito na holística, na energia envolvida nesses animais. Então é muito importante a gente estar aqui dando realmente contribuindo um pouco junto com vocês e contribuindo um pouco com os animais. Então eu sou muito feliz hoje, eu me reencontrei como médico nessa luta aí da nossa medicina. E a gente tem que levar vocês com a gente, porque vocês são alunos, vocês são amigos, vocês são pacientes
e acreditam também. Eu tenho certeza que vocês contribuem também com isso. Eu preciso muito dessa força de vocês para levar essa medicina. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então eu vou primeiro, vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai tentar interagir? Eu estou tentando esperar um pouco mais que o pessoal comece a participar mais aí, entrar, mas a gente já vai falando aqui, tá? Vamos perder tempo não, vamos ganhar tempo. Em meio a essa pandemia aí. Vamos ganhar tempo, vamos se reinventar. Eu acho que vamos se reinventar como médicos também, tá? Muito interessante esse momento, a gente repensar em muita coisa. Eu sempre cresci em cima de problemas e eu acho que esse é mais um que a gente vai enfrentar. Um problema de a gente poder crescer em cima dele, ok? Então vamos lá. Eu recebi algumas perguntas aqui com relação, primeiro eu vou agradecer primeiro, antes de começar, eu queria agradecer aos alunos da UNP, tá? E aos alunos da Nassau que estão ativamente participando dessa live aqui. Alunos da pós-graduação, ok? E alunos de graduação, que a gente vai contribuir um pouco com essa formação de vocês. Ok? Muito obrigado pela força e por acreditar nesse trabalho. Tá bom? Então, eu estou aqui iniciando uma live, eu nunca participei de uma live, entendeu? E estamos vivendo esse momento. Eu estou assustado com a quantidade de live que eu estou vendo aqui, de profissionais mesmo, de colegas que estão fazendo live toda hora, aproveitando o momento realmente para interagir um pouco mais sobre essas patologias, sobre a medicina de forma geral, sobre assuntos políticos, tá? Assuntos financeiros. Eu acho muito interessante isso e é uma coisa muito curiosa de entender. Eu quero depois fazer até mais um pouco, lógico que fazer lives pequenas, lives curtas. Fraturas é uma live que dá aqui assunto para a gente conversar até amanhã. Porque a gente conversa não só falar de tipo de fratura, mas falar por que acontece fratura. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu tenho de experiência com fratura. Qual é o meu ponto de vista sobre fratura. Então, eu estou na carreira, vou fazer 18 anos de carreira, falando um pouquinho sobre fraturas e tendo vocês, e eu quero agregar mais gente, entendeu? Mesmo que pessoas que não gostam de ortopedia. Eu estou aqui tentando agaranhar amigos e colegas e amantes dos animais. Mesmo aqueles que não gostam de ortopedia, a gente vai tentar conquistar essas pessoas também, porque a ortopedia ela é muito mágica. A ortopedia, você entende muito dela. Eu entendi, a minha vida hoje ela mudou com a ortopedia. Entendeu? Hoje eu trabalho com neuro, mas devido à ortopedia. Hoje eu trabalho com nutrologia devido à ortopedia. Então toda a minha carreira foi montada ou moldada em cima da ortopedia. Então eu fiz minha vida em cima da ortopedia veterinária. Então como não retribuir essa ortopedia? Como não falar para vocês o quanto ela é importante para a vida dos animais? Você entender na estrutura, sistema ósseo, sistema fisiológico, ósseo, ligamentar, cartilaginoso, você entende o resto. Simples, é muito simples. Eu quero mostrar a vocês como é simples, como eu aprendi, como o negócio é simples de entender. Então vamos lá, agradecer aí, já foi feito o agradecimento a todos e eu estou aqui com as perguntas que eu recebi, tá? Então como é que funciona, como é que acontece essas fraturas? Primeiro, onde fratura? Primeiro passo, onde é que eu vejo, o que eu recebo mais de clínica ortopédica? Onde eu recebo mais fratura? O que eu sinto, o que eu recebo mais fratura é membros apendiculares, certo? Primeiro passo. Membros apendiculares, diferentemente de esqueleto axial. Eu recebo muita fratura de bacia, de pelve, de coluna, de crânio visceral, crânio neural, mas não se compara aos membros apendiculares. E dos membros apendiculares, o que eu tenho, no caso, membros torácicos e membros pélvicos, o que eu mais recebo? É mais torácico ou mais pélvico? Então, hoje eu recebo mais torácico. Então, as fraturas que ocorrem, por que eu recebo mais fratura torácica? Porque normalmente esses animais, como são quadrúpedes, eles têm muito impactos. 75% dos impactos articulares, ósseo-articulares, músculo-articulares, músculo esquelético, está nos membros torácicos. Então,
exatamente por essa justificativa que eu tenho, né, que eu vejo, poxa, como aconteceu essa fratura? Ah, tava brincando em casa, pulou o sofá, quebrou. Tava no braço da minha criança, pulou ali, escorregou, quebrou o braço. Normalmente são fraturas simples. Então é isso que eu quero abrir o olho de vocês. Eu quero abrir a mente, não só os olhos, eu quero abrir a mente de vocês, tá? Com relação a essas fraturas. Porque as fraturas estão acontecendo diariamente, principalmente nos pets, nos animais de estimação que moram em apartamentos, que moram em ambientes restritos, casas que não têm acesso a ambientes maiores, entendeu? Então, esses animais, o que está acontecendo com eles? Eles estão tendo um déficit muito importante de vitamina D, é uma carência muito generalizada. O que eu recebo aqui é mais de 90% de carência de vitamina D e um excesso de carboidrato. Isso aqui é uma coisa que potencializa a outra. Carência de vitamina D e excesso de carboidrato. Eu vou entrar nesse tema depois. Então, como a gente já estava falando em fraturas de membros torácicos, então vamos lá. Você recebe em casa, está brincando, quebrou o membro torácico. Quebrou o rádio ulna. Quebrou metacarpo. Fraturou o côndilo humeral. Fraturou o húmero. De forma, né, normalmente o húmero é mais complicado de quebrar por ser um osso compacto e muito tortuoso. É mais difícil de fraturar um húmero. Mas vamos lá. Rádio ulna, para mim, é um campeão. Tá? É o campeão de fraturas em animais pequenos. Tá? Quando você fala de animais de grande porte, a gente recebe muita fratura, muita fratura de fêmur, né? Mas nem se compara com as fraturas de rádio ulna. Mas falando em fratura pélvica, a gente tem fratura de tíbia, normalmente atropelamentos, normalmente isso, tá? E impactos diversos. Mas o mais importante para conversar com vocês sobre, antes de falar de tipos de fratura, quais são as fraturas que mais chegam? Antes de falar nela, é muito importante a gente bater o pé aqui e afirmar para vocês que muitos dos nossos pacientes, muitos dos nossos animais, eles estão sofrendo, hoje estão realmente precisando da gente. Eles estão precisando do nosso apoio médico, do nosso apoio como tutores, como donos. A gente tem que botar um ponto final nessa história. Eles são carnívoros. Então, pessoal, essa pesquisa com certeza a gente vai fazer. Eu vou provar a vocês que essa pesquisa em outubro, eu vou tentar desenvolver ela. Eu não tenho até lá, estou bem atarefado. Mas até lá vamos tentar fazer essa pesquisa para mostrar que a maioria das fraturas ou das rupturas de ligamentos, ou das artroses, ou das artrites, ou das hérnias de discos, elas acometem animais, falando animais domésticos, animais de estimação, porque nós temos uma carência de vitamina D e é uma coisa absurda. Eu estou dosando vitamina D a todo momento. E o que acontece? A vitamina D3. O que acontece? A vitamina D3 ela tem uma regulação muito importante. Isso aí eu vou mandar um abraço para todos os estagiários que ali sem querer escutam isso aí. Hoje eu tenho eles como os melhores amigos aí na nossa área, porque eles defendem hoje, eles estão ali trabalhando, defendendo toda hora esse momento, porque eles estão vivendo junto comigo aqui tudo que a gente sabe, aquela conclusão, poxa, está concluindo, realmente está confirmando todos os problemas. A vitamina D3, nós como seres humanos estamos carentes dela também. Então, quando eu comecei a entender que aqueles pacientes que eu recebia lá 12 anos atrás, 15 anos atrás, eu recebia aqueles animais com fraturas, e fraturas às vezes que a gente fazia osteossíntese, promovia a osteossíntese neles, e não tinha uma consolidação, tinha uma má união, sabe? Era uma coisa absurda naquele passado. E aquele passado me incomodou. Aquele passado que eu vivi de tentar fazer um conceito, uma osteossíntese, de falar, vou colocar os ossos no lugar, vou estabilizar e vai ocorrer uma osteossíntese bacana, uma cicatriz óssea bacana. Quando tinha cães que eu não conseguia, sabe? E eu ficava sem entender o que estava acontecendo. Então, isso ficou na minha memória por muito tempo, tentando entender por que aquele animal não consolidava. E isso me questionei,
E quando eu comecei a buscar a causa, eu encontrei tudo nesses grandes pilares. O principal pilar é a carência de vitamina D. E aí essa vitamina D, ela regula quem? Qual é o grande lance da vitamina D? A vitamina D, ela regula o paratormônio. Ela, além de outras funções, além de ela controla a parte imunológica, ela controla toda a função encefálica, sabe? Ela controla toda a parte mineral do corpo. Então a vitamina D ela é tão mágica. Se você entender, se você for ler sobre a vitamina D, você se encanta com ela. Entendeu? Então ela regula quem nesse primeiro momento? O paratormônio, tá? O PTH. O PTH, ele é um hormônio produzido pelo paratormônio, pelo paratireoide, entendeu? Você tem a tireoide, você tem um paratireoide, então você tem um paratormônio que é produzido por essa glândula. E essa glândula, chamada paratireoide, ela é muito importante na regulação mineral do nosso corpo. Quando ela está carente, o que aconteceu? Os nossos animais, naquele passado, eles viviam em casas, certo? Em quintais. Mas comiam errado, comiam o resto de comida e tudo isso que a gente já sabe. Só que naquele primeiro momento, aqueles animais que recebiam sol, a gente ficou, poxa, mas o animal não converte, não faz a biossíntese da vitamina D. E aquela pesquisa que nós temos hoje, essa pesquisa desse holandês, que afirma que a vitamina D não é convertida pela pele, é uma coisa que a gente vai ter que desmistificar esse assunto, ok? Porque hoje eu doso vitamina D no consultório, eu tenho muitos animais dosados e aí tenho essa conclusão. Animais que moram em apartamento têm entre 20 e 30 nanogramas por ml de vitamina D3, ok? 20 a 30 frente ao o que é ideal. O ideal é de 100 a 120 nanograma por ml de vitamina D3. Mas o que a gente vem encontrando no consultório, no ambulatório ortopédico, é que a vitamina D3 está muito baixa. Está entre 20 e 30 em animais que comem ração e moram em apartamento. E aí eu fiz outra pesquisa. Falei, peraí, se essa vitamina D3 está muito baixa nesse animal que mora em apartamento, que caminha só de manhã muito cedo ou de tarde muito tarde, vamos dosar a vitamina D3 daquele animal que mora numa casa, que tem acesso livre. Vamos dosar? Eu quero o animal que come ração. Perfeito, para não ter a variante, né? Não ter o fator alimentar envolvido. E eu encontrei que animais que moram em casa e que comem ração e têm acesso livre ao sol, e que fica de barriguinha para cima, de meio-dia, sabe quanto é que estava a vitamina D3 desse animal? 60 nanogramas por ml. Entre 60 e 80. A média aí de 65. Vamos botar 65, 70 de vitamina D3. Olha que interessante. Então, o animal que mora em apartamento tem entre 20 e 30. Comendo ração. Animal que mora em casa, que tem acesso a sol, comendo ração, está entre 60 e 70. O que foi que aconteceu? Está comendo a mesma coisa. Será que estão convertendo a vitamina D3 pela pele? Então, quando eu comecei a pesquisar mais um pouco, eu falei, cara, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer agora outra pesquisa. E essa pesquisa vai ser como? Eu vou colocar uma dieta mais selvagem e vou colocar o sol. Então, eu vou botar um animal no sol e vou fazer, no sol que eu falo, vou dar uma liberdade solar, radiação UVB, que essa faixa, esse espectro de UVB é entre 10 da manhã e 2 da tarde. Esse é o espectro do UVB ideal para a gente e para os nossos animais. Então, o que a gente vai ter que... O que eu concluí com isso? Que o animal converte a vitamina D pela pele. Então essa pesquisa tem que ser lançada e tem que ser lançada o mais rápido possível. Eu já estou falando muito nisso e a gente precisa lançar em revistas importantes. Por quê? Para acabar esse paradigma. Os animais também, assim como as plantas, precisam de sol. Entendeu o que eu encontrei naquele passado? Naquele passado eu encontrei uma falta de união, de uma cicatriz óssea nas fraturas. E hoje eu descobri que a vitamina D3 está por trás de tudo isso, porque ela controla o paratormônio controla a calcitonina, e a calcitonina
esse outro hormônio chamado calcitonina, ela regula os minerais dos ossos. Entendeu? Então, a calcitonina ela faz com que o cálcio, o fósforo, o potássio fique todo nos ossos, na fonte mineral, que são os ossos. Entenderam? Então, quando você não tem vitamina D3, essa majestade chamada hormônio D, que não é mais vitamina, é um hormônio. Olha a importância desse hormônio D para os animais. E para os seres humanos. E para as plantas. Então, o que a gente descobriu? Que o déficit da vitamina D promove um déficit de paratormônio que promove um excesso de mineral livre, circulante. Então, esse mineral que era para estar nos ossos, estão aonde? Livre na circulação. O cálcio está livre, o fósforo, o potássio, tudo livre. Os minerais endógenos, que era para estar nos ossos. Está entendendo, pessoal? Então, e esse mineral livre, o que ele promove? O que ele provoca? Fragilidade óssea, chamada de osteopenia e osteoporose. Então, você já começa a entender as fraturas daí. Os velhinhos estão quebrando as perninhas, estão quebrando os membros, fraturas básicas em casa, tomando um banho, quebrando osso. Isso é carência de D, não é falta de cálcio. Eles têm cálcio na alimentação. Entenderam, pessoal? Então é muito bom estar conversando com médicos, com alunos e com amigos. Isso aqui é uma conversa muito bacana, porque a gente começa a ampliar o nosso conhecimento. Então, a nossa interação, porque eu estou conversando isso aqui a todo momento, no consultório. Todo dia eu atendo pessoas, atendo alunos, poxa, e a gente vai conversando, vai ampliando. Hoje eu estou muito feliz com tudo, de estar participando desse momento, e principalmente da saúde deles, a saúde dos nossos animais. Eu estou muito feliz com tudo. Então eu queria muito que vocês também estivessem junto comigo nessa briga, porque vai ser uma briga, vai ser uma luta. A gente tem que ganhar essa briga para salvar eles, tá? Então, o que eu vou concluir com isso? Que nossos animais, excesso de minerais livres, além de provocar fraturas, além de promover fraturas, fragilidade ósseas, ligamentares, musculares, neurais, porque o excesso também é ruim. Então, por exemplo, você tem excesso de mineral por falta de uma vitamina D3, você tem excesso de mineral circulante. O que isso pode provocar? Excesso de mineral, calcificação de artérias, arteriosclerose, tá? O que pode provocar excesso de mineral? Excesso, fragilidade óssea, cálculo renal, cálculo de vesícula biliar, cálculo de vesícula urinária, que eles chamam de urólitos, cálculos dentários. Olha a quantidade de problema que você está evitando dando vitamina D. Se preocupando com a vitamina D. Estão entendendo? Então, esse é um ponto inicial da nossa conversa. Porque a gente está falando de fraturas. Entendeu? Então, eu vou tentar explicar para vocês depois, numa outra live, como acontece as hérnias de discos. Porque eu sei que tem aí pessoas que têm muitos animais que têm predisposição à hérnia de disco. E por quê? Será que é porque só tem perna curta? Será que é porque esses animais, bulldogs, dachshund, têm pernas curtas? Será que é por lá? Porque ele é longo. Será que é só por causa disso? Eu quero explicar para vocês por que acontece depois as hérnias de discos. Então, por que acontece a artrose? Por que acontece a artrite? Entendeu? A enterite, a pancreatite. Então a gente está iniciando agora um novo momento na medicina. Ortopedia do século XXI. Essa ortopedia, ela vai ficar. É uma ortopedia que vai fazer um médico mudar o conceito. Então aquele profissional que está preocupado em fraturas, apenas consertar a fratura, esse vai se voltar para essa medicina. Entendeu? Então, porque eu também já fui dessa era. Eu já fui dessa era de consertar, técnicas, implantes. Eu já fui dessa era. E já estou em outra era. Entenderam? Eu estou numa era um pouco acima. Por quê? Porque eu tive que pular degrau. Porque eu vou ajudar muito mais do que apenas consertar uma fratura. Eu vou evitar que a fratura aconteça. Essa é a grande verdade. Então eu vou ficar muito mais feliz, vou ficar muito mais realizado se eu me preocupar
com a causa das fraturas e não com a fratura. Eu vou me realizar com a prevenção do câncer de mama e não com a retirada da mama, como cirurgião que sou. Eu vou me preocupar para evitar os cânceres, as doenças autoimunes existentes nos animais, com as dermatites, com as enterites, com as pancreatites. O meu trabalho hoje é voltado na prevenção. Lógico que eu ainda vou continuar ajudando. Não tem como. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vou continuar ajudando, consertando as fraturas, os ligamentos rompidos, mas ao mesmo tempo eu vou contribuir para evitar que esse animal se prejudique com esse déficit e com esse excesso de carboidrato na sua dieta. Tá bom? Então é uma coisa muito importante. Vamos lá. Então, se estamos falando de fraturas, me perguntaram, poxa, mas qual é a parte do osso que mais quebra? Um osso apendicular, um osso longo, qual é a parte que mais quebra? Deixa eu pegar um osso aqui para ficar mais fácil o nosso trabalho. Isso. Então o que acontece? Eu estou aqui com vamos botar um osso aqui, um osso longo, tá? Um fêmur, tá? Um fêmur aqui, não está muito bonito o fêmur, mas é importante a gente só exemplificar. O que eu mais recebo de fratura? As fraturas elas podem afetar, vou botar aqui de frente para facilitar, o meio do osso, a gente chama de diáfise, epífise de osso, tá? São na verdade acontece bastante. Falar em percentual, eu acho que está meio a meio aí, tá, pessoal? O que eu recebo entre as fraturas diafisárias e as epifisárias. Mas existem várias outras fraturas. As fraturas fisárias, as fraturas condilares, fraturas longitudinais, transversais, fraturas oblíquas, tá? Então nós temos várias, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui relacionada ao tipo de fraturas. Ok. Falando em fraturas cominutivas, são aquelas fraturas que espedaçam o osso. Essa aí você vê que normalmente não só a deficiência, a carência da D, ela é importante, mas o que importa é o trauma, é o impacto que esse osso sofreu. Então aí você vai entender que ele espedaçou, normalmente espedaça quando o osso ele é muito velho, de um animal idoso, ok? Então você vê que as cominutivas, elas são mais comuns. Cominutivas são as fraturas que espedaçam. São aquelas oriundas de animais mais velhos, tá ok? Então está com o osso menos hidratado, é um osso mais ressecado, entendeu? Então a gente tem como melhorar toda essa estrutura óssea desses animais idosos. Então, entendendo isso, vocês vão ficar, poxa, e aí? Mas assim, existe soft hairs, fraturas, tem N fraturas, mas eu acho que o mais importante é vocês saberem, nessa live que a gente não pode estender muito, entender que as fraturas acontecem mais em membros torácicos do que em membros pélvicos. Que osso mais afetado no membro torácico? Rádio e una. Recebe muito impacto. Osso, estou falando em parte óssea. Sem falar em articulações, fraturas articulares. Fraturas em ossos longos, tá? Rádio e una, campeã. E no membro pélvico, tíbia e fêmur. São os ossos mais acometidos na minha rotina ortopédica, tá bom? Então, falando um pouquinho do outro momento das fraturas, nós temos que ter cuidado naquelas fraturas, falando em dar aquela atenção para a fratura, se ela é externa, uma fratura externa, exposta, é uma fratura que precisa realmente de uma atenção maior, tá? Porque o osso ele não pode ficar fora do tecido mole, né? Fora do tecido muscular. Então ele tem que estar sempre coberto, sempre hidratado. Então pacientes que têm esse tipo de fratura, vocês têm que abordar bem, fazer uma tricotomia bem feita, tira aquele pelo todo ao redor daquela estrutura, lava bem, coloca uma fralda realmente estéril, sempre úmida. Não coloque nada de produto cáustico, nada, sabe? Ah, vou botar iodo, vou botar álcool, vou botar água oxigenada. Não. Faça debridamento com antissépticos. Como pode ser feito um antisséptico no momento de urgência? Como eu posso fazer? Então, se você aconteceu em casa, fratura exposta, pode lavar com água potável? Sim, pode lavar com água potável. Lave com água corrente, tá?
E aqueles pacientes que sofrem, além da fratura, aquelas hemorragias um pouco mais severas, faça compressões. Faça compressão sempre com pano no local afetado, com aquele osso afetado, com bastante... se tiver areia, lava bem com água corrente, não tem problema. E depois leva ao médico, tá? Para que ele consiga fazer a continuação desse tratamento. Ok? Então, o que eu posso fazer para poder, como perguntei quando eu falei agora, sobre a questão de antisepsia, né? Você pode pegar, se eu tiver em casa um fluido, um soro fisiológico, você pode colocar uma gota ou duas de quê? Iodo a 2%. Aí você faz uma limpeza, lava bem essa região, entendeu? Bota com agulha ou uma seringa, joga em jato nessa área, depois cubra com material estéril. Ou um pano limpo mesmo, entendeu? Vai para a clínica mais próxima da sua casa ou um profissional que você mais confia. Então, para você tratar uma fratura exposta, nunca flexione esse membro. Então, na hora da fratura, é muito importante vocês não flexionarem, não trazer o membro para o corpo, tá? E nem tentem colocar o osso no lugar. Isso é um outro ponto muito debatido e que realmente tem que ser frisado. Então, é muito importante, não rotacione, não coloque no lugar o osso, não flexione, não leve para o corpo. Tá? O que vocês podem fazer é diminuir um garrote ali, colocar uma tala de papelão, sem apertar muito, para poder amenizar um pouco a situação desse animal, que já está bastante incomodado com a fratura, até vocês levarem ao médico. Ok? Então, um ponto muito importante também, para a gente debater aqui, deixa eu pegar aqui as anotações, mais perguntas. Por que eles estão fraturando tanto? Hoje vocês já podem responder isso. Por que eles estão fraturando tanto? Carência de vitamina D e excesso de carboidrato na dieta, ok? Então o excesso de carboidrato na dieta faz o quê? Por que fratura fácil? Porque rompe ligamento? Porque tem artrite? Exatamente, excesso de carboidrato, o que provoca o carboidrato? Carboidrato de grãos, principalmente. Processo inflamatório crônico. Isso todo mundo já sabe, a medicina já está cansada de saber disso. As pesquisas são muito palpável para todo mundo ver. Entendeu? Bota lá na internet o que o excesso de carboidrato provoca num tecido animal, num tecido humano, numa articulação. Provoca processo inflamatório crônico. Tá? Então, se você inflamar, você vai fragilizar. Por isso que o carboidrato ele ajuda, ele atrapalha nesse momento, tá? De fraturas, de lesões fisárias, de lesões, de fissuras até um pequeno impacto provoca um grande transtorno. Outra pergunta aqui interessante, tá? Vou ler aqui para vocês. Quando ela é cirúrgica, quando ela não é cirúrgica? Primeira pergunta, tá? Dessa sequência que tem aqui, tem mais perguntas. Quando ela é cirúrgica e quando ela não é cirúrgica. Então é muito importante, lógico que isso vai para todos da área aí, todos que estão na área, os futuros médicos, os médicos já formados. Quando operar um paciente que chega com fratura? A principal questão está instabilizada? Ela está, como é que eu posso dizer, desalinhada, fora do eixo? Ela cavalgou? Ela está provocando, ela criou uma ponta, alguma espícula, como é que eu posso dizer isso? Algum processo cortante? Então, primeiro passo, tem processo cortante? Tem material ósseo fraturado dentro daquela região tecidual mole? Você tem processo de cavalgamento, de ruptura ou de rotação? Então, esses pacientes eles são muito incomodados nesse primeiro momento, porque pode estar tocando em regiões nervosas, pode estar acometendo tecidos musculares, que essas pontas que são criadas podem machucar tecidos. Então, esses implantes, implantes, a gente já está falando de cirurgia já. Essas fraturas, quando tem esse tipo de comportamento de machucar tecido, essas são as que a gente precisa mais estabilizar. Então, esses precisam passar por cirurgia, ok? Então, cavalga, rotaciona, nem toda fratura precisa de ser operada. Nem toda fratura precisa de cirurgia, ok? Então, é muito importante frisar isso aqui. Existem as fraturas que são corrigidas com estabilização, tá? Com bom senso.
Então a experiência vai levar você a tomar essa decisão. No começo, vou até passar isso para vocês, e a gente fica naquela, pô, vou operar todo tipo de fratura que chega na minha mão. É assim que acontece. Você começa a sua carreira médica e você fica querendo operar tudo. Passou, quer operar. Por quê? É treinamento, ao mesmo tempo você a falta de experiência também leva a isso. Eu vou operar porque tem que operar. Não. Você vai entender que lá na frente não é tão assim. Quanto menos intervenção, quanto mais a cirurgia for invasiva, menos invasiva, quanto menos invasiva, melhor. Quanto menos intervencionista, melhor. Entendeu, pessoal? Então a gente vai ser médico daqui para frente, a gente vai ser... Eu queria muito poder contribuir com todos nesse sentido. Vamos ser médicos nesse momento, nesse mundo de hoje, que a gente está realmente pensando em técnicas e trabalhando doenças. E a gente tem que não só trabalhar doenças, porque hoje tem muito doente, concordo, mas existe muito a ser feito para que aquele doente não seja mais doente, ou que nem chegue a ser doente, entendeu? Então, isso vai para o lado operatório, o lado clínico. Então a gente tem que ter bom senso. Então a maioria das fraturas, a grande maioria, elas têm realmente um lado cirúrgico. Ela tem, porque ela está instável, ela provoca dor. Então aquele desalinhamento, até para estabilizar, até para criar uma consolidação, você tem que fazer uma boa estabilização. E essa estabilização, sendo imobilizatória ou sendo operatória, ela tem que ser muito bem feita para evitar o quê? O movimento. Então, o osso ele precisa de descanso naquele momento de maior injúria. Então você tem uma injúria tecidual, que seja óssea, que seja muscular, que seja vascular. Então essa injúria, você tem que promover estabilização. E nesse momento você tem que alinhar a estabilização de tecido mole e alinhar estabilização de articulações móveis e alinhar essa fratura em osso rígido, osso longo. Então olha só como é diferente. Você está com uma fratura muito baixa, uma fratura bem próximo da articulação, e aí você vai ter que fazer o quê? Não vou poder operar. O cliente, poxa, ele está sem condições de operar. Ou aquele paciente está muito mal, ele não pode operar. Então eu vou estabilizar, vou imobilizar, certo? Então, quando você tem uma fratura muito próxima de epífise, de articulações, o que acontece? Você pode promover um calo muito exagerado, criando isso, sendo bom por um lado, bom para o lado ósseo, e muito ruim para o lado articular. Então, por quê? Uma fratura óssea de um cão ou de um gato, ela se recupera em 60 dias. Ok? A recuperação de uma fratura, normalmente, botando uma média entre idade de animal jovem e animal adulto, uma média de 50 a 60 dias. Uma fratura se consolida, ok? Então, nesse momento de consolidação, enquanto está se consolidando, você tem que estabilizar. E essa estabilização, quanto mais você puder liberar a articulação, melhor. Por isso que a gente trabalha muito implante externo. É o principal ponto, tá? Então você tem que ter habilidades para trabalhar com placas, parafusos e estabilizadores externos. Então, eu trabalho muito com externo porque eu manipulo pouco. As cirurgias que eu faço normalmente é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e sem abrir. A maioria tem cirurgia que eu tenho que abrir, eu tenho que estabilizar, tirar coágulo, sabe? Aquelas fraturas que realmente elas são muito cominutivas, muito fragmento. Então, mesmo assim, mesmo as cominutivas, dependendo da idade, de como foi, se não é exposta, eu faço o fixador. Estabilizo por fora, sem abrir o animal. Todo com acesso percutâneo. Então, eu perfuro a pele, introduzo o parafuso e estabilizo com a barra lateral. Entendeu? Posso fazer com placa? Posso fazer com placa. Não tem problema nenhum. Só que vai de acordo com a sua habilidade. Entendeu? O custo, normalmente, o custo de cirurgias, elas vão muito de acordo com as dificuldades. Como eu tenho essa facilidade de operar e opero muito rápido, normalmente eu não boto um custo, poxa, como deveria ser. Mas não é barato, entendeu? Todo esse trabalho que a gente vem fazendo com ortopedia, nesses anos de trabalho, me deu uma carga, me deu
sabe, por isso que eu sou grato pelos animais, sou grato. Ok, tivemos um probleminha com a internet aí, mas voltando. Então, eu sou grato por tudo isso, porque aprender é muito rico. Então, quando você aprende fazendo o que você gosta, não tem preço. Tá, pessoal? Vocês vão entender isso quando vocês alunos que estão aí começando e tal, vocês vão entender exatamente isso. Ok? Então, quando ela é cirúrgica, quando ela não é cirúrgica. Principalmente quando ela é cirúrgica, quando ela é muito instável, provoca muita dor e você tem que estabilizar. Quando ela não é cirúrgica, quando você tem uma fissura pequenininha, poxa, você tem uma fratura ali numa região que não incomoda ou que não estabiliza, que não provoca nenhum dano, sem prejuízo ao animal, você não precisa operar, estabiliza, entendeu? Então é muito bom senso, é muita prática. Você vai vivenciar essa prática. No começo da sua carreira, você vai começar a operar muito. Você vai querer operar tudo que passa na sua frente. Mas depois você vai entender que quanto menos manipular, melhor. O menos é mais. Sempre. Ok? Então é importante essa dica. Tem outra pergunta aqui com relação às raças mais propensas. Quem quebra mais a perna? Os animais pequenos ou os animais grandes? Ou que raça tem mais fraturas? Quais são as raças mais predispostas? Eu vou ser bem sincero com vocês. A raça mais predisposta, eu não vejo. Eu não vejo a raça mais predisposta. Eu vejo a raça mais propensa. Porque dependendo de como ele vive, do manejo desse animal, do que ele come, de onde ele está, entendeu? Eu vejo muito isso. Então eu não vejo uma raça que quebra mais perna do que as outras. Não vejo. Eu já vi de tudo já, viu, pessoal? Vi assim, questão de tipo de fraturas, aonde ela foi, que local foi em casa, o tamanho do animal, se é animal de grande porte, se é animal de pequeno porte, se é gato, se é de pássaros. Já vi bastante fratura. Mas eu não vi uma raça, isso aqui quebra muita perna. Não. Eu vejo qualquer animal, ele está propenso se ele tiver uma vida que não seja mais adequada. Uma alimentação que não está condizendo com a sua fisiologia ou que ele não tenha o acesso à vitamina D, que seja exposta ao sol ou que seja suplementada oralmente na dieta, tá bom? Então eu não vejo raça, mas o tamanho do animal sim. A maioria do que chega aqui é de pequeno porte, porque são animais de casa, de apartamento. Então vocês já entenderam a mágica no começo da nossa conversa sobre a vitamina D. Esses animais têm carência de vitamina D. Então eles quebram os membros de forma muito, muito frágil, muito banal. Então eles estão hoje num braço de uma pessoa, ou então está no sofá, está em tipo de fratura. Fratura simples. Do nada acontece. Como foi essa fratura? Caiu, pulou, eu pisei e quebrou. Será que esses animais são tão frágeis? Será que eles são de cristal? Será que eles são de vidro? Porque não só fraturam ossos, eles rompem ligamentos de uma maneira assim muito simples. Em casa rodou, rotacionou, fraturou, rompeu. Está errado. Vocês têm que entender que a gente tem que promover saúde respeitando eles. Então, olha como é simples e barato. Simples e barato. Alimentar de forma correta, tá? Porque a alimentação está ligada diretamente ao que o seu animal, ou como ele é, ao que ele tem. Ele está diretamente ligado ao que ele tem. Ok? Então, se ele tem uma artrite, pode olhar a dieta dele que está totalmente fora do padrão, com excesso de carboidrato. Ok? Olha se ele tem fraturas fáceis. Olha se ele já teve fratura. Olha se houve alguma ruptura de ligamento. Entendeu? Tudo isso é muito importante vocês entenderem. É possível vocês terem um animal em casa, que mesmo morando em apartamento, animais fortes, animais com estruturas ósseas potentes e competentes e prontas para qualquer coisa. Porque cão tem que correr, cão tem que pular, gato tem que subir na árvore, tem que fazer tudo. Olha, tu imagina um animal que mora numa casa, mora num apartamento, um ambiente restrito. E o animal não pode fazer nada, porque ele vai fraturar a perna, ele vai fazer aquilo, vai romper. Isso está errado. Tem que fazer tudo. Esses cães precisam ser liberados, eles precisam viver. E eles estão sobrevivendo assim. Dessa maneira, no meu entender, eles estão sobrevivendo. Entendeu? Eles não estão tendo o que eles precisam ter. Tá? Então eles têm que comer pouco açúcar.
Os animais têm que comer pouco açúcar. Eles estão comendo muito açúcar. Mas assim, o meu cachorro não come açúcar, Cristal. Aquele açúcar que a gente bota no café, não é esse açúcar que eu estou falando, pessoal. Entendeu? É o açúcar que vem do carboidrato. Os carnívoros precisam de pouco açúcar. Que açúcar eles comem? De vísceras. 4 a 6%. De 4 a 6% de carboidrato que está na víscera. E quanto está no músculo? 2 a 4%. É muito pouco, pessoal. 6, vamos pensar. Meu cachorro precisa de 6% de açúcar. Ele está comendo, hoje, se você for oferecer uma dieta com muito grãos, ele vai comer entre 40% e 50% de açúcar. Está entendendo qual é o problema? Isso é um grande problema. E com relação à fragilidade, você tem um excesso de inflamação e um excesso de fragilidade. Então, isso aqui se une. Tem inflamação com fragilidade, com desmineralização. Olha aí o problema. Você promove inflamação e ao mesmo tempo fragiliza os ossos, desmineralizando. Vamos lá, tentar falar isso. Desmineralizando-os. Entenderam? Então, não promova a desmineralização dos ossos. Ofereçam vitamina D3 sempre. Vamos falar de quantidade. Quanto dá de vitamina D? Eu também já fiz esse estudo. Não tem tabela nem no mundo nem no Brasil. Tá, pessoal? Vamos falar o contrário, nem no Brasil nem no mundo. Não tem tabela para a vitamina D3 em animais. Mas a gente faz do que eu já vi, do que eu já testei 10.000 I, foi muito, 8.000 I, foi muito. Aí fui baixando, fui encontrando o ideal para qualquer espécie de cão, para qualquer espécie de gato. Normalmente, a gente está oferecendo vitamina D3 uma média de 200 a 400 miligramas, no caso a gente chama de, não é miligrama, é unidades internacionais, tá? De 200 a 400 unidades internacionais por quilo, ok? 200 a 400. E é como criança está no mesmo patamar. Então, precisando de vitamina D3 e a dose da D3 para eles é nesse mesmo nível, nesse mesmo dosagem, posologia, ok? 200 a 400 unidades internacionais por quilo, ok? Então, normalmente eu estou prescrevendo todos os dias uma média, por exemplo, um cão de 5 quilos, eu estou prescrevendo 2.000 UI para eles. Um animal de 10 quilos, 20 quilos, eu estou fazendo lá no máximo até 5.000 UI. E com muita cautela, tá? Eu acho que até 5.000 você pode ir sem medo. Acima de 5.000, se preparem, fiquem com sinais na função renal, entendeu? Sempre avaliando esse paciente, como é que está vomitando, tá? Então é importante vocês terem esses parâmetros, vocês conhecerem os seus pacientes. Então, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, eu vou continuar contribuindo com a saúde dos seus animais, tá? E com a saúde dos meus animais também, tá? Eu comecei a estudar e comecei a pesquisar sobre isso e é muito importante eu passar para vocês, ok? Então a gente vai aprofundar esse estudo sobre por que os nossos ossos, por que os nossos ligamentos estão frágeis. Então, um dos motivos é a carência de D3. O outro é o excesso de carboidrato. E o outro é a falta de hormônios. Tá, pessoal? Um outro tópico importante, a gente vai conversar bastante ainda sobre... na verdade é uma outra live, é um outro momento, falar de hormônios, entendeu? Hormônios esteroidais são os mais importantes, mas existem vários outros hormônios envolvidos na saúde dos ossos, envolvido na saúde das articulações. Muitos. A testosterona ela é uma das. A testosterona é um hormônio que diminui a inflamação. A testosterona é um hormônio que diminui dor. Olha aí. Olha onde está. E a testosterona também promove regeneração celular. Olha 3 tópicos importantes que a testosterona promove. Regeneração celular, então envolvida no osteoblasto, osteoclastos. Ela está envolvida nisso aí, na criação, na produção de células, ok? Então, na diminuição de dor, limiar de dor, ok? E também na questão, que eu falei a vocês agora, na inflamação. Então ela trabalha a inflamação, trabalha a dor e trabalha a replicação ou a questão de regeneração celular.
Deixa eu ler uma pergunta aqui, tem uma pergunta interessante. Doutor, vejo relatos de criadores de Lulu falarem de fratura de anéis da traqueia. Consequentemente, e isso sinais clínicos de engasgos. Rafael Cebola. O senhor já ouviu falar? Não. O senhor já ouviu falar sobre isso? Sobre fraturas de anéis da traqueia? Nunca ouvi falar desse tipo de fratura. Não, nunca nem imagino uma traqueia fraturando. Não concordo com isso, ok? Isso é mais uma fake news, pode ter certeza. Traqueia é muito cartilaginosa, ela é muito plástica. Não tem, ela é um anel aberto, tá? Então isso é fora de cogitação. O que acontece? A deficiência de vitamina D promove uma fragilidade também nas cartilagens. Isso aí é claro. Ela fica mais, você promove aquele famoso colapso traqueal. Então, um dos sinais ou um dos tratamentos, o sinal é engasgo. O tratamento não é com cálcio apenas, é com vitamina D3, ok? Então a gente tem que mudar esse paradigma, mudar essa trajetória aí de que até hoje a gente está preocupado com suplementação. Quem foi que perguntou? Essa suplementação, a suplementação de vitamina D é diária, tá pessoal? Diária. Se você fizer a manipulação, sempre manipulo de forma oleosa, ela tem uma absorção muito melhor. Então ela é sempre diária. A vitamina D3. Então é muito importante vocês... poxa, eu moro em apartamento. Suplementem. Suplementem seus animais, que vocês vão ver que a imunidade dele vai melhorar. Aquele probleminha intestinal que ele tem. Ah, meu animal tem um problema intestinal, ele tem uma síndrome de irritação intestinal, entérica. Isso tudo é controlado pela vitamina D3. Ok? Pode ter certeza. Então a gente tem a outra pergunta aqui, a Nanda. O que você acha sobre o uso da D3 sobre a atopia? Ela é o tratamento. Ela é o resultado. Ela é o responsável pela atopia. Você tem que dar D3 para evitar atopias, pessoal. É isso mesmo. Entendeu? E não é só atopia não, tá? Não é só atopia, é muito mais do que atopia. É muito mais do que isso. Você é o que eu estava falando agora, nesse momento. É com relação a, poxa, o animal tem um problema intestinal. Toda hora tá com muco nas fezes. Você acha toda hora que é giardia, tratando com giardia. E na verdade, pessoal, isso é uma irritação. Isso é, além de ser excesso de carboidrato que inflama, eu estou falando que é sempre um trabalho, é um equilíbrio. O corpo precisa de equilíbrio. Então, se você desinflamar, vou desinflamar dando menos carboidrato ou dar o carboidrato de melhor qualidade, certo? Pouco carboidrato e o carboidrato de melhor qualidade. Quais são os carboidratos de melhores qualidades? Aí é uma outra live, lógico, vai ser uma outra live, mas é importante o carboidrato de vísceras e de músculo. Isso aqui é o melhor carboidrato, ele é pouquinho, aí você inflama pouco, ok? Dr. Fábio, nosso professor da pós-graduação, a deficiência de vitamina D promove também a queda de IgA. Isso, exatamente. A vitamina D, ela promove uma imunodeficiência. A carência de D promove imunodeficiência, não só de IgA, IgE, IgM, tá? Várias imunoglobulinas, tá bom, professor? Então, exatamente, piorando a causa da atópica. Exatamente, professor. Você entendeu? Você é fera, você é um dermatologista, você é um cara que tá com a gente aqui, tá em Natal, vai começar as aulas da pós-graduação, na Uninasal, e você vai também contribuir com o nosso trabalho. Tenho certeza disso. Maria Eduardo, vamos lá. A vitamina D3 é responsável por diversos questionamentos à veterinária. Com certeza, Maria Eduarda, com certeza é uma área que a gente vai ter que... lógico, vou precisar de vocês, porque a pancada vai ser grande, mas a vitamina D3 vai ser simples de resolver, ok? A gente vai, muito clara, hoje a humana está falando muito, a medicina humana está falando muito sobre D, isso vai ser fácil de entrar. Eu tô com muito questionamento, na verdade também vai ser outro ponto sobre maconha medicinal, que vai ser um outro momento a gente conversar, é importante a gente conversar aqui, fazer uma live sobre maconha medicinal também, sobre esse trabalho com regeneração celular, tratamentos anti-inflamatórios, a maconha ela serve para muita coisa também. E aí a gente vai, deixa eu ver aqui, outra pergunta. Isso, é isso mesmo, Júlia. Júlia Tereza Fim, né? Tereza FM. Infelizmente a vitamina D ela é muito esquecida, ela é muito deixada de lado, tá?
Então é importante a gente dar a importância que ela tem. Então, tem muitas perguntas aqui. Tem uma Maiara, mulher, de qual forma posso começar a ofertar a vitamina D3 para o meu animal, visto que nem todos os profissionais concordam? Muito boa pergunta. Como posso começar a ofertar? Você vai ofertar na dieta, na alimentação, ok? Dependendo do porte dele, você vai oferecer, pode oferecer sem medo nenhum, de 1.000 a 2.000 UI todo dia. Independente do porte dele, se é pequenininho, se é muito grande, pode oferecer 1.000 UI ou 2.000 UI. Pode ir sem medo, todo dia, tá? Vamos fazer uma live sobre vitamina D. É muito importante para esclarecer mais um pouco. Professor Fábio de novo aí, ó. Deixa eu ver, vamos lá. Vamos tentar fazer uma live aí, pessoal. Eu acho que é interessante, eu tô bem empolgado aí com essas lives, porque eu acho que é importante a gente divulgar e crescer um pouco mais dos nossos assuntos, que tem esses assuntos que eu estou conversando com vocês, tem que sair do consultório, tem que sair desse meu consultório, ok? Eu estou aqui no meu consultório, nesse momento, com vocês, e muito feliz, por sinal, e esse momento ele tem que sair, ele tem que expandir. Vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo, tá? Então é importante demais a gente estar comentando sobre isso. O professor Fábio aqui, uma pergunta dele. A IgA baixa... tá aqui, tá afirmando, é isso mesmo, tá afirmando. A imunoglobulina baixa causa deficiência da camada lipídica cutânea. Isso mesmo, professor, é isso mesmo. Consequentemente, deficiência da barreira cutânea. Então, a imunoglobulina, a IgA está envolvida realmente na defesa da pele. Perfeitamente. Vamos lá. Tem gente pedindo uma live só sobre vitamina D. Eu acho que tem gente já interessada, né, Jéssica? É isso aí, gostei, viu? Tô gostando da live, pessoal. É isso mesmo. Eu queria saber se tem mais perguntas. Eu queria também que vocês me mandassem, todos vocês que estão aqui agora, nesse momento, mandem informes, mandem temas para a gente conversar um pouco mais e para mim entender, conhecer vocês, sabe? Conhecer o que vocês querem. Porque isso vai criar uma turbulência e a gente vai entrar na turbulência com vocês, entendeu? Vamos juntos, eu estou aqui. Vamos trabalhar para a gente causar, vamos causar. Se o polêmico chegou, o homem da polêmica está aqui, viu? Então eu vou aproveitar esse momento para vocês visitarem lá o blog, quem puder visitar o blog, Dr. Tarcísio Barreto, né? No caso, drtarcisbarreto.com.br, para a gente poder avançar, crescer e a gente ganhar fôlego, porque realmente só cresce dependendo de vocês, né? Se vocês estiverem realmente, poxa, junto nessa pegada, tá? Eu estou aqui para somar também. João está fazendo uma pergunta. Faz uma live sobre maconha medicinal, já que o evento do Mahalila foi cancelado. Perfeito, João. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer uma live também sobre maconha, sobre vitamina D, sobre... o que mais? Excesso de carboidrato, longevidade é uma coisa importante, a gente está comentando. Hoje eu sou aquele médico voltado para a longevidade, porque eu entendi que é possível aumentar a expectativa de vida dos nossos animais. Tá? Então é possível a gente aumentar a expectativa de vida sem adoecê-los. Entendeu? Então diminuindo a quantidade de remédio que eles recebem lá no final da carreira. Então quando eles estão na fase senil, eles estão cheios de remédios para dor, para diminuir problemas cutâneos, cólicas, que mais? Queda de pelo, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, pessoal. Tá? Eu acho que a gente contribuir com a saúde deles é o nosso dever. Tá? É uma contribuição que a gente precisa sempre ajudar. Vamos lá. Opa, grande primo lá do sul. Meu primo está morando no Rio Grande do Sul. Tá lá. É isso aí, Gleides. Qual tipo de atividade posso fazer com os meus cães? Isso aí é uma outra live, viu, Gleides? A questão da atividade física. O que é importante? Por que é importante movimentar o meu cão? Por que é importante? É possível, é preciso a gente aprofundar esse estudo e mostrar a vocês que a quantidade de neurotransmissores, de endorfinas importantes, a limpeza muscular, a limpeza articular que você promove com esse tipo de movimento, movimentar o corpo, é isso aí, tá? Então você